Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Igreja amada, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Palavra do Senhor que nos diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da sua vida humana. A história de Jó parece que é uma história em que Satanás, porque quis, começou a prová-lo, mas é uma história porque Deus deu testemunho da vida de Jó, dizendo que Jó era reto, íntegro, servo do Senhor e se desviava do mal. E aqui nessa colocação Jó fala algo importante. Há esperança para a árvore cortada. Quando uma árvore é cortada, ela sofre uma violência, ela sofre uma agressão. Ninguém corta uma árvore em uma única machadada, mas são muitos golpes de machado para que essa árvore caia por terra. Eu acho interessante que essa árvore sofreu essa agressão, sofreu essa violência, mas graças a Deus que o que aconteceu com essa árvore foi superficial, porque não arrancaram a sua raiz. Não foram na raiz para arrancá-la, mas foram no meio dela e a golpearam. Uma árvore por si só com folhas, ela abençoa demais o ser humano com a sua sombra. Mas a árvore não tem que ser só apenas produtora de sombra. A árvore tem que produzir o seu fruto, tem que dar o seu fruto. E quando essa árvore ela é cortada, eu percebo que querem acabar com o projeto. Querem que aquele projeto se encerre, que aquele projeto acabe. Mas essa árvore tem condição de reverter a situação, dar a volta por cima e produzir muitos renovos. Só que quando uma árvore é cortada, abre-se à sua frente dois caminhos. Eu não estou dizendo aqui da árvore física, mas nós como árvore. Tem dois caminhos. Ou a gente fica parado, lembrando da agressão que sofreu, ou a gente vai adiante, olhando para a raiz que ainda está plantada e muda a história. E ao longo da vida do ser humano, o ser humano carrega muita tristeza no seu coração pela agressão que sofreu. O ser humano passa dia, passa semana, ele vai se recordando do mal que sofreu. Mas eu gostaria de pedir para você nesta noite que você saísse da igreja leve, saísse da igreja tranquilo, porque você está plantado em boa terra. E se você produzir uma vez, você vai produzir a segunda vez. Porque Deus vai te dar graça para isso. Mas não fique lembrando da agressão que você sofreu. Quando nós viajamos, se você falar de uma viagem de aeroporto, existe uma coisa engraçada no aeroporto que a gente pode aplicar para a vida cristã, que é uma questão do excesso de bagagem. Quando a gente vai viajar, a gente tem direito de levar uma mala. Essa mala tem um peso e a gente pode levar essa mala. Mas tem pessoas que levam malas que excedem o peso. E é chamado de excesso de bagagem. Ela quer levar? Pode levar. Só que tem uma questão. Cada mala que exceder o que é normal vai ser pesada. E você vai ter que pagar um preço a mais pelas malas que excede, pelo excesso de bagagem.
E assustadoramente, eu e você, muitas das vezes, estamos com excesso de bagagem. A mala da ira, a mala do rancor, a mala pesadíssima da vingança, a mala do revide. Se alguém me fez um mal, ele vai ver que eu vou pagar com a mesma moeda. E às vezes a história não é assim tão nua e crua. A gente fala que é servo de Deus e Deus vai trabalhar. Mas quem é servo de Deus aprende a perdoar. Quem é servo de Deus aprende a viver leve. Aprende a falar, deixa para lá. E é difícil falar, deixa para lá. Porque sofremos uma agressão. Sofremos uma violência. Mas estamos plantados em boa terra. E às vezes o diabo prepara essa mala pesada para eu e você carregar. Para eu e você transportar. E quando carregamos muitas malas, andamos com dificuldade. Andamos pesados. E as coisas na nossa vida demoram a acontecer. E outro problema, quando carregamos muitas malas, vivemos embaraçados. Vivemos pagando alto preço. E quantos crentes que têm 20 anos de evangelho, 15 anos de evangelho e está pagando alto preço por causa do excesso de bagagem. Porque está carregando malas que não eram para ser carregadas. Está carregando mochilas que não eram para ser carregadas. Tem coisas, às vezes, dentro dessa mala que já era para ter lançado fora. O perdão, o deixar para lá. As mulheres aqui tinham uma música no passado que eu acho interessante, na brincadeira das mulheres quando era criança, que era assim, lá em cima do piano, tem um copo de veneno. Quem beber, morreu. E o culpado não sou eu. Eu acho interessante essa cantiga, porque é uma verdade. O veneno não mata ninguém. O que mata é beber o copo de veneno. E todo dia Satanás enche o copo de veneno. Todo dia o diabo enche o copo do veneno, com a vingança, com a ira, com o ódio, e infelizmente, às vezes nós bebemos. E isso traz mal para nós. Mas deixe o diabo encher quantos copos ele quer encher e diga, comigo não, Satanás. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não vivo mais olho por olho, vingança por vingança, eu aprendi a perdoar. Eu tive uma lição de perdão há muitos anos atrás que eu nunca esqueci. Os meus pais já são falecidos e há muito tempo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade. E quando eu completei 14 anos de idade, eu perdi a minha mãe. O meu pai ele era um alcoólatra. Hoje em dia eu sei que meu pai era possesso por demônios. Porque você tem ideia, meu pai bebia cachaça e mastigava o copo de vidro. E meu pai uma vez me bateu e meu irmão, que a gente ficou 3 dias sem ir para a escola porque ele não bateu de cinta. Ele bateu de fivela de cinta. Eu era magro quando era pequeno. E quando eu vou crescendo, já tinha perdido meu pai, mas eu tinha muita mágoa do meu pai. Eu não tinha problema nenhum com a minha mãe. A minha mãe era manicure, fazia das tripas o coração para trazer a comida para casa. Mas o meu pai, eu tinha muita mágoa. Me converto. Estou buscando batismo com o Espírito Santo igual um doido. Fui na Conde Sarzedas aqui em São Paulo, comprei umas fitas cassetes de mensagem, que eu via muito no começo da minha fé. Eu comprei uma fita lá que o tema da mensagem era ser cristão. Ouvi a mensagem de toda a parte A. Quando eu estou ouvindo a parte B, antes da fita acabar, aquele pastor falou assim, você precisa perdoar o teu vizinho. Você precisa perdoar a sua tia que te traiu. Você não vai acreditar. Ele falou assim, você precisa perdoar o teu pai que já morreu. Eu falei, ele não falou isso.
Eu voltei a fita 7 vezes. E 7 vezes eu ouvi: você tem que perdoar o seu pai que já morreu. Ele não generalizou os pais, e eu não tinha problema com a minha mãe, mas ele foi direto na ferida: o seu pai que já morreu. Porque o ódio é nós bebermos o copo de veneno querendo que o outro morra. Mas quem está bebendo o copo de veneno somos nós. Então joga esse copo de veneno fora. Dobrei meu joelho, pedi perdão para Deus, liberei o perdão. Isso era uma quarta-feira. No próximo sábado, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Mas assim que ele me batizou, ele jogou como um flash na minha mente, que foi aquele perdão que eu liberei na quarta-feira. Então, às vezes, quando nós não liberamos os perdões, a gente retarda a bênção ou trava a bênção e nada acontece na nossa vida. Há renovo para a árvore que foi cortada. Não importa quem cortou, não importa quantos golpes nós tomamos e vamos tomar, queridos. Mas, querido, olhe para a terra. Veja que você está plantado em uma boa terra. E se você produzir uma vez, você vai produzir outra vez. Eu gosto da palavra em Coríntios 3 que fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem plantou e quem regou na minha vida já sumiu de cena, mas quem dá o crescimento todo dia está comigo, todo dia está com você, dando crescimento e nos fazendo prosperar. Então há renovo para a árvore que foi cortada em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, irmãos, interessante. Eu recebi